Olá, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a progressão geométrica. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a progressão aritmética e hoje sobre a progressão geométrica. As duas, elas se diferem em pequenos detalhes, mas elas se diferem. Então é importante você estar atento a esses detalhes. Primeira coisa, o que é uma progressão geométrica? Ela também é uma sequência numérica que cresce, decresce, se mantém constante ou é alternante. Qual que é a diferença da progressão aritmética para a geométrica? A aritmética, ela cresce conforme uma soma. E na progressão geométrica, ela vai crescer conforme uma multiplicação. Então, ó, ela cresce conforme uma multiplicação. E essa crescente ou decrescente, ela precisa ser constante, certo? Então, do primeiro para o segundo termo, sobe determinado valor. Do segundo para o terceiro tem que subir esse mesmo determinado valor, essa mesma constante de multiplicação. Tranquilo? Então, ó, a gente também chama essa uma multiplicação de razão, certo? Só que na progressão geométrica a gente denomina a razão como que. Por quê? Porque na progressão geométrica a gente está falando de uma multiplicação. E para a gente achar a razão, a gente precisa fazer uma divisão. E a divisão a gente também chama de quociente, certo? Então por isso que é chamado de que na progressão geométrica. Tranquilo? Então ela precisa ser sempre constante. Então essa razão ela não pode variar. Ela precisa ser constante. Bom, aqui eu trago 4 exemplos de algumas progressões geométricas com as suas classificações. Primeira delas, a sequência 1, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Ela é uma progressão geométrica? Sim. Por quê? Porque a gente pode observar que ela está crescendo numa constante de multiplicação 2. Tranquilo? Então a gente determina que ela é uma PG. A gente denota ela como PG crescente. Por quê? Porque o meu Q ele é maior que 1. Então a minha razão ela é maior que 1. Dessa forma a nossa PG vai ser crescente. Certo? Sempre quando a nossa razão for maior que 1, a PG é crescente. O segundo exemplo, a sequência 25, 5, 1, 1 quinto e assim sucessivamente. Ela também é uma progressão geométrica. A diferença é que ela está subindo em um número racional. Ela está através de uma fração. Certo? Então a gente também chama ela de PG. Por quê? Porque ela está multiplicando numa constante que é 1 quinto. Certo? Ela vai ser chamada de PG decrescente. Por quê? Porque a minha razão ela está entre o 0 e 1. Então sempre que a minha razão for um número fracionário entre 0 e 1, a nossa PG ela vai ser decrescente. E a gente pode observar que no primeiro exemplo, a numeração, os termos, eles estão crescendo. Já na de baixo, a gente pode observar que eles estão decrescendo. Tranquilo? O terceiro exemplo, a gente chama de PG constante. Por quê? Se a gente observar, a gente tem a sequência 2, 2, 2 e assim sucessivamente. Então ela é uma quantidade de termos que sempre vai se repetir. E a gente pode observar que ela está sendo multiplicada por 1. Certo? Então, sempre que a nossa razão for 1, ela vai ser chamada de PG constante. Certo? E aqui tem que tomar bastante cuidado, porque ela pode ser tanto uma PA quanto uma PG. PA com razão 0 e PG com razão 1. Certo? Então, sempre que a minha razão for 1, ela vai ser constante e os seus termos vão se repetir numericamente. Certo? Depois a gente tem também o quarto exemplo, que é uma PG alternante. O que é uma PG alternante? É aquela que alterna os números. 3, menos 3, 3, menos 3 e assim sucessivamente. Então a PG alternante, ela sempre vai ter a nossa razão negativa. Certo? Então sempre que a razão for menor que 0, ela vai ser uma PG alternante. Por quê? Porque o seu sinal vai ser alternar. Num termo vai ser positivo, no outro vai ser negativo. Num vai ser positivo, no outro negativo. Justamente por causa dessa multiplicação entre menos com menos e menos com mais. Tranquilo? Então nesse caso aqui, a nossa razão é menos 1. Mas sempre que a razão for negativa, a gente vai chamar de PG alternante.
Bom, assim como na PA, a gente tem algumas fórmulas que a gente precisa saber, ou a gente tem que pelo menos entender a ideia dela para resolver alguns dos problemas. Primeiro, quando a gente está falando de termo geral da PG, a gente tem que cuidar que a gente não tem mais uma soma, a gente tem uma multiplicação. E como que a gente acha ela? Através da relação, ó, AN igual a A1 vezes Q na N menos 1. Esse N menos 1, ó, ele é no expoente. Tranquilo? Então, quando a gente quiser o termo geral, a gente vai usar essa forma. É importante que o problema vai ter que dar pelo menos 2 dados para que a gente consiga encontrar o terceiro, certo? Depois, a gente tem a soma finita, certo? Então, a soma finita de uma PG. Então, eu quero descobrir qual que é a soma dessa PG. Claro que se for uma PG pequenininha, a gente consegue fazer só somando. Mas, se for uma PG muito grande, a gente utiliza essa fórmula para determinar qual que é a soma da PG. Tranquilo? E qual que é essa fórmula? Ó, o A1, primeiro termo, vezes Q na N, tranquilo? Menos 1 dividido por Q menos 1. Cuidado! Aqui, ó, no termo geral, é N menos 1 no expoente. Aqui não, é N no expoente e menos 1 dentro da minha divisão. Tranquilo? Então, bastante cuidado que essas duas aqui acabam se assimilando, né, se confundindo na hora de resolver os problemas. E como é que eu encontro a minha razão? A razão a gente encontra através da relação, ó. O termo antecessor, perdão, o termo sucessor dividido pelo antecessor. O que eu quero dizer com isso? A2 dividido por A1. A3 dividido por A2. A4 dividido por A3. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então, assim que a gente acha a razão da nossa PG. Então, tome cuidado nessas relações entre PA e PG. Elas são muito similares, né? O que eu tenho que cuidar? A PG, ela cresce como uma multiplicação e a PA, ela cresce como uma... A PG cresce como uma multiplicação e a PA cresce como uma soma. Certo? Cuidem nas relações também. O AN da PA eu acho de uma maneira e o AN da PG eu acho de outra maneira. O SN da PA eu acho de uma maneira e o SN da PG eu acho de outra maneira. Tranquilo? Então, desejo boa prova para vocês e a gente se encontra nas próximas aulas.